tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de estruturas de dados. Na aula de hoje a gente vai falar sobre árvores binárias balanceadas, né? Especificamente árvores AVL. Na aula passada a gente viu a árvore binária e como é que a gente pode fazer inserção com elementos à direita e à esquerda, né? Sempre os elementos à esquerda são menores, na subárvore à esquerda são menores, e os elementos na subárvore à direita são maiores. Aqui a gente vai ver que às vezes a árvore binária ela tem umas pequenas desvantagens, tá certo? E por isso que a gente precisa balancear essas árvores. Mas para que a gente possa ver isso tudo, eu peço antes licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Então, o que acontece? Quando a gente vai inserindo nós em uma árvore binária, a gente verifica o elemento que a gente quer inserir, onde ele ficaria, né, na árvore, né? A gente vai descendo na árvore e no momento em que a gente acha uma posição nula, a gente vê no nó imediatamente anterior onde eu devo inserir o novo nó. Porém, por exemplo, se eu colocar os valores, se eu inserir uma sequência ordenada, por exemplo, 5, 10, 17, 21, 27, 33 e 35, se eu inserir exatamente nessa ordem, a árvore produzida pela inserção da árvore, o algoritmo de inserção, né, de árvore binária seria essa. E veja bem, ela tem uma peculiaridade, ela está se comportando como se fosse apenas uma lista, né, uma lista encadeada. Eu não tenho a divisão entre os elementos que estão à esquerda e à direita, e a busca, né, que se eu tivesse, né, que aqui nesse caso, né, que eu tenho bem divididos os elementos que estão à esquerda e à direita, nota que são os mesmos elementos. Aqui a busca seria em tempo logarítmico, né? Aqui a minha busca seria em tempo logarítmico se estiver com essa configuração, né? Enquanto aqui, por exemplo, a busca seria de tempo linear, né? Seria de tempo linear. Obviamente, se o elemento não estiver na lista, né? Nos dois casos, se o elemento que eu estiver buscando não estiver no início, né? Não for a raiz, for um elemento que não esteja na lista ou que esteja no final da estrutura, nosso tempo aqui seria linear e nesse aqui, que seria o caso desejado, seria logarítmico, que é bom, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como garantir, né, que o usuário vai inserir os elementos numa ordem que favoreça essa representação, né? Pode ser que ele faça alguma coisa que fique mais próximo disso aqui. Por exemplo, se eu for inserindo valores de uma chave primária do banco de dados, em que a chave primária é um número que começa em 1 e vai sendo incrementado de 1 em 1, e depois você vai utilizar isso numa árvore para fazer algum tipo de busca. Obviamente, se a árvore for binária, vai se comportar isso como uma lista encadeada, né? O ideal é que a gente então bole estratégias para transformar isso nisso, tá certo? Ou que não consiga nem chegar até esse ponto, né? No momento em que eu for inserindo os elementos, esse meu balanceamento já vai atuando, de forma que eu sempre tenho uma árvore mais ou menos com a mesma altura à esquerda e à direita, né? A mesma quantidade, né? Se a gente verificar, por exemplo, aqui, esse nó 21, ele tem 2 níveis à direita e 2 níveis à esquerda, né? Ele tem algo parecido com a altura 2 à esquerda e a altura 2 à direita, tá bom? E que isso é o desejável, certo? Vamos continuando aqui. Então a gente cria o conceito de árvore balanceada. A gente precisa da definição, tá bom? E essa definição vai ser: uma árvore está balanceada quando eu posso afirmar que a altura à direita e a altura à esquerda dela sempre difere em uma unidade ou menos, né? 1 ou 0. Né?
ou são iguais, a altura à esquerda ou à direita, ou a diferença entre elas é unitária, né? Se a diferença for maior do que 1, aí a gente já tem que resolver, já tem que reorganizar os elementos da árvore de alguma forma para que a gente possa voltar a ter o equilíbrio entre os elementos que estão em cada um dos lados, tá certo? E para isso a gente vai, em vez de a gente ter a altura só da árvore, cada nó vai ter uma altura. E essa altura a gente vai definir como sendo a altura de um nó qualquer, né? H vai ser igual ao maior valor, o max, entre a altura à esquerda e a altura à direita, mais 1, certo? Então, se eu tenho um nó qualquer, eu vou verificar qual é a altura à esquerda e a altura à direita, e a altura desse nó vai ser dos filhos o mais alto mais 1, né? O dos filhos tem maior altura mais 1. Se a gente quiser só exercitar um pouco, eu volto aqui e a gente pode só calcular algumas alturas. Por exemplo, o 35 ele tem altura 0 à esquerda e altura 0 à direita. O maior entre os dois é 0, somado 1, então o 35 tem altura 1. Mesma coisa que o 27. O 33 ele tem altura 2, que o maior entre os filhos é 1, ele tem altura 2. O 5 tem altura 1, o 17 tem altura 1, o 10 tem altura 1 mais 1, e a minha raiz, altura 3. Aqui eu teria 0, 0, esse 35, altura 1, o 33, 0 à esquerda, 1 à direita, altura 2. Anote que o 33 está balanceado ainda, né? Mas já o 27, veja, ele tem altura 0 à esquerda e altura 2 à direita. Tá certo? Então, o 27 aqui seria, digamos, o primeiro nó a estar desbalanceado. Ok? Não, esse nó aqui está desbalanceado. Ok, nó desbalanceado. Então, por exemplo, aqui a gente já teria que começar a resolver o problema em si, né? Como a gente vai fazendo isso sempre que insere um novo nó, não vai chegar a ter um caso como esse. Mas aqui eu só estou dando um exemplo de nó que está desbalanceado. Altura 2 do lado direito, altura 0 do lado esquerdo, diferem mais de 1. Então eu tenho que, o nó 27, ele é o meu problema, ele está desbalanceado e eu vou ter que trabalhar ele. Ok? Então vamos voltar. Isso foi só para ilustrar a questão das alturas. Tudo bem? Então só uma representação aqui, porque eu vou utilizar nos slides. Aqui eu estou dizendo que o nó é mais pesado à direita. Aqui eu estou dizendo que o nó é mais pesado à esquerda. Note que HL é menor do que HR, né, em uma unidade. Então ele é mais pesado à direita. Aqui eu tenho que HR é menor do que HL. Então HL é maior, ele é mais pesado à esquerda. E aqui eu estou dizendo que eles são iguais, tá certo? Só que mais na frente eu vou utilizar essa representação para vocês ficarem atentos. Vamos continuando aqui. Então, exemplos. Digamos que a gente vai inserir aqui, por exemplo, os nós. Vou inserir as seguintes sequências: 1, 2, 3. Eu vou ter aqui que eu vou inserir o nó 1. No algoritmo de inserção da árvore binária, eu vou inserir o 2 agora, ele ficaria à direita do 1. Veja que nesse momento ainda está aqui, ó, o 2, altura 0 à esquerda, altura 0 à direita, o 2 tem altura 1. 1 tem altura 0 à esquerda, então 1 tem altura 2, e a diferença entre a altura à esquerda e a direita do 1 ainda é 1, então está tudo bem. Só que vejam, no momento em que eu vou inserir o 3, o que acontece? 3 tem altura 0 à esquerda e à direita, tem altura 1, então o 3. Veja aqui agora que a altura do 2 e do 1 vai ser alterada, né? Veja que a altura do 2 agora é 2 e o 1 acaba de se tornar desbalanceado. Vejam só. Não é isso? Então eu tenho que fazer algo aqui, eu tenho um problema a ser resolvido, tá certo?
E o que a gente vai fazer eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, eu vou dizer que esse 1 é o meu nó X, o 2 é o meu nó Y e o 3 é o meu nó Z, tá certo? E o que a gente vai fazer agora é o que a gente conhece por rotação à esquerda em X, tá certo? Quando eu tenho um caso como esse, eu tenho que aplicar uma rotação à esquerda no nó acima. Então, se eu tenho um nó que está desbalanceado, no caso 1, ele é mais pesado à direita, ou seja, ele tem mais nós à direita dele. E a direita dele também é mais pesada à direita, a gente vai chamar isso aqui de caso 1, C1, tá certo? E no caso 1, que eu tenho que fazer é uma rotação à esquerda em X. Rotação à esquerda porque o movimento seria esse aqui. É algo que imitaria esse movimento, né? Eu estaria aplicando uma rotação para que o 1 passe a ser filho à esquerda do 2. E a minha árvore seria agora a seguinte árvore. Eu teria o 2 como sendo a raiz, o 1 à esquerda e o 3 à direita, e agora fica tudo balanceado. Ok? De forma análoga, né, e simétrica, eu posso aqui, se eu tivesse inserido então na ordem inversa, 3, 2 e 1, né? Aí eu teria aqui o 3 como sendo a raiz, depois o 2, depois o 1. Né? De forma análoga, o que eu tenho aqui, eu vou ter que o 3, né? O 3 vai estar desbalanceado, né? Meu nó 3. E aí eu teria que aplicar aqui, né? Aqui sendo o nó X, aqui o nó Y e aqui o nó Z, eu teria que fazer esse movimento aqui no 3, né? E isso seria o que a gente chama de uma rotação à direita em X. E a minha árvore resultante seria a seguinte, eu teria novamente o 2 como sendo a raiz, o 3 passa à direita do 2 e 1 permanece à esquerda do 2. Tudo bem, senhores? Esse aqui seria, eu vou chamar esse aqui, na nossa aula aqui, de caso 3, tá certo? A gente tem ao todo 4 casos, eu mostro já os outros 2. Mas esses são os casos, são os 2 casos em que eu preciso aplicar apenas uma rotação, né? Uma rotação simples à esquerda ou à direita. Caso 1, uma rotação simples à esquerda em X e no caso 3, uma rotação à direita em X. Ok? Os outros casos seriam, por exemplo, se eu fosse inserir a sequência... deixa eu separar aqui. Deixa eu separar outra cor. Então aqui. Então os outros casos aqui, vamos pegar, se eu fosse inserir a sequência 1, 3, 2, como é que ficaria? Note, eu vou primeiro colocar o nó 1, à direita do nó 1 iria ficar o nó 3, o 2 ficaria à direita do 1 e à esquerda do 3. Ficaria aqui, né? Então essa seria a minha árvore aqui. Vejam que se eu for verificar as alturas, o que eu tenho aqui é que novamente o nó 1 ele está desbalanceado, ele tem tamanho 2 à direita e tem tamanho 0 à esquerda. Excedeu, né? Excedeu. Como o nó 1 está desbalanceado, a gente tem que organizar nossa pequena árvore aqui, né? Nossa little tree. Como é que a gente faz isso? Obviamente, vocês que estão atentos, a gente sabe que a gente tem que, de forma assim, análoga, chegar nessa configuração aqui, né? É a única que é possível, né? Para a gente reorganizar.
A gente pega o elemento do meio que bota na raiz, e o elemento menor à esquerda dele e o elemento maior à direita, né? Então a gente sabe que a nossa configuração final, vocês já estão atentos, a configuração final teria que ser 2 com o 3 à esquerda e o 1 à direita, né? E para facilitar a implementação, a gente reconfigura esse passo aqui. Em vez de ser um passo só, a gente configura em 2 passos, utilizando a rotação à esquerda e à direita que a gente já fez aqui no caso 1 e no caso 3. De forma gráfica, isso ficaria assim. Eu faria primeiro uma rotação à direita aqui no 3, né? Para eu chegar, aí nota, eu chegaria no caso 1, né? Quando eu fizer isso, eu vou ficar com 1, 2, 3, né? Eu aplicaria uma rotação à direita em 3, e aí eu ficaria com o grafo 1, deixa eu fazer um pouco maior, o grafo intermediário aqui, 1, 2, 3. E depois aqui eu faria a nossa rotação à esquerda em X, né? No caso aqui eu posso nomear também X, Y e Z, né? E aqui ficaria X, Z, Y. E aí aqui, opa, eu saindo sem querer, desculpa. E aqui, veja bem, daqui para cá eu fiz a rotação à direita em Y, e daqui para cá eu fiz o que seria a rotação à esquerda em X, né? E aí cheguei a essa árvore aqui, que é o que a gente deseja. Tá bom? Tá bom? De forma análoga, é o que a gente faria. Esse aqui a gente pode chamar de caso 2, tá certo? C2. E o nosso caso 4, né, para fechar, seria o que? Seria quando eu tenho a configuração simétrica. Eu teria um aqui. Opa, desculpem. Eu teria o 3 aqui, né? Aqui eu teria o 1. E aqui eu teria o 2, né? Seria essa configuração. Nessa configuração, aplicando a ideia simétrica, eu faria aqui uma rotação aqui, ó, à esquerda em Y, né? Assumindo que aqui é X, que é Y e aqui é Z. Isso me daria aqui uma representação intermediária com os nós na configuração 3, 2 e 1. E após isso, eu faria aqui uma rotação à direita, né? Uma rotação à direita em X. E isso nos daria a configuração desejada, que seria o 2, né, no topo como a raiz, o 1 à esquerda e o 3 à direita. Ok? Esse seria, por fim, o nosso caso 4. Tudo bem? Então é isso, senhores, tá certo? Isso aqui foi só uma pequena ilustração. É claro que os valores podem ser diferentes e tal, mas sempre que eu identificar um desses 4 casos, aí eu tenho que aplicar esse conjunto de rotações. No caso 1, né, aqui eu tenho que fazer uma rotação à esquerda no elemento que está desbalanceado. No caso 3, uma rotação à direita no elemento que está desbalanceado. No caso 2, primeiro uma rotação à direita no filho à direita do nó que está desbalanceado, seguida de uma rotação à esquerda no nó que está desbalanceado. E no caso 4, a gente faria uma rotação à esquerda no filho do elemento à esquerda que está desbalanceado, seguida de uma rotação à direita no elemento que está desbalanceado. Tudo bem? Se ficou um pouco confuso, passa, volta,
assiste do início, que aí eu tenho certeza que eu falei tranquilamente, passo a passo aqui, né? A primeira vez pode parecer confuso, mas se vocês olharem com calma em seguida, vai ficar mais claro. Vou continuando aqui. Aqui eu tenho um pequeno algoritmo, né? Para o caso, no caso aqui do que eu expliquei, suponho que x é o nó mais abaixo que viola a propriedade de balanceamento, né? Aquela que a altura esquerda e a altura direita diferem em no máximo 1. Né? Assuma que o x é mais pesado à direita e que aí eu vou ver se a direita dele é mais pesada à direita ou à esquerda. Então, só voltando aqui o slide, esse algoritmo está falando especificamente do caso 1 ou do caso 2, tá certo? Caso 1 ou caso 2. Notem que o mesmo algoritmo para simetria, aí vocês trocam esquerda por direita, vocês teriam qual seria a solução para o caso 3 e para o caso 4. Só para a gente não ficar muito longo aqui e um pouco confuso. Então, assumindo caso 3, caso 1 e caso 2, esse aqui seria o algoritmo. Então, insiro na minha árvore binária como se não nada tivesse acontecendo. Acho um cantinho, inserir o elemento. Ao inserir o elemento, eu verifico se o pai dele está ferindo alguma propriedade de balanceamento. Né? Vou fazendo isso de pai em pai. No momento em que eu identificar que alguém está ferindo essa propriedade de balanceamento, aí eu tenho que verificar se ele é mais pesado à direita ou mais pesado à esquerda. Né? Se ele for mais pesado à direita, eu estou no caso 1 ou no caso 2. Se ele for mais pesado à esquerda, eu estou no caso 3 ou no caso 4. Ele sendo mais pesado à direita, né, que é o que eu estou assumindo aqui na minha letra B, aí eu vou verificar. Né, a direita, ele é mais pesado à direita, então eu estou no caso 1 ou 2. A direita dele, no caso Y, é mais pesada à direita? Se for, eu estou no caso 1. Se a direita dele, né, a direita do meu nó que está desbalanceado, for mais pesada à esquerda, né, então eu estou no caso 2, tá certo? Se eu estou no caso 1, né, seria isso aqui, no caso 1 seria a letra D, né? No caso 1 seria a letra D, né? Aqui seria C1 e aqui seria C2. Né? No caso 2 é a rotação que a gente viu aqui no slide 5. É essa que eu tenho que fazer. No caso 2 é essa dupla, no caso 1 essa simples à esquerda em x. Tá certo? E aí eu vou colocar aqui no slide 7 para a gente ver qual é. É uma rotação à esquerda em x. Né? Seria isso aqui. Ó. Rotação à esquerda em x. Naquele slide de exemplos que eu fiz os desenhos manualmente, o que acontece? Eu estou pegando só 3 nós para simplificar, mas pode ser que os meus nós tenham subárvores. Né? Pode ser que exista uma subárvore à esquerda de x, uma subárvore à esquerda de y e uma subárvore também à direita de y, que lá no nosso caso era representado pelo nó z apenas. Né? E o que acontece com essas subárvores? Se tiver alguém à esquerda de y, esse é no caso, por exemplo, a subárvore B, ela vai para a direita de x. Somente isso a mais que essa representação está adicionando, tá certo? Só para essa ilustração mais complexa, só para representar isso. E note que o x que estava mais pesado à direita, né, agora está balanceado e o y também, tá certo? E se eu tiver no caso 2, rotação dupla, né? Eu teria que fazer uma rotação à direita aqui, ó. No nó que eu estou chamando aqui de Z, né? Seguida depois de uma rotação à esquerda em X. Né? Rotação à esquerda em X. Né? Rotação à direita em Z, depois uma rotação à esquerda em X. E aí eu teria aquela configuração desejada. Né? No caso aqui, lembra que aqui era o 2, né? Aqui o 1 e aqui o 3. Né? E eu fiquei aqui com o Y2, 1 aqui e o 3 aqui. O que a gente tem que chamar a atenção é que a subárvore B que estava à esquerda do Y vai ficar à direita do X. A subárvore C que estava à direita do Y vai ficar à esquerda do Z.
né? Essa é a informação adicional que eu tenho aqui nessa representação. Apenas isso. Tudo bem? Então veja, senhores, com esses passos que a gente viu aqui, vocês conseguem imaginar como é que a gente pode criar uma árvore, algoritmos, né, para balancear nossa árvore binária de forma com que eu nunca tenha ela degenerada, né? O termo técnico é degenerada, como aquele exemplo em que ela aparece uma lista encadeada. Tá certo? Eu vou agora sugerir alguns exercícios, talvez até começar um deles aqui. Por exemplo, execute manualmente o procedimento de inserção em árvore AVL para os seguintes exemplos. Aí eu dou uma sequência aqui. Tá? Eu vou pedir para vocês fazerem. E aí, como eu já fiz um exemplo com aqueles 4 exemplos, né? Aí eu vou pedir para vocês fazerem. Lembrem-se sempre que vocês atualizarem as alturas dos nós, né? Quando fizerem a inserção e o procedimento de rotação, tá certo? E aí, mandem e-mail ou falem comigo pelo Discord para eu ver como é que está a solução de vocês. Onde é que se vocês erraram alguma coisa, se deu certo. Né? Tentem essas 2 sequências aqui. Tudo bem? Bom, e aqui eu tenho os outros exercícios de fixação. Né? Encontrar uma sequência de 15 nós que não produza rotação. Encontre uma sequência de 15 nós que produza o número máximo de rotações do slide 7, né? Que seria aquelas rotações simples. E depois uma sequência de 15 nós que produza o número máximo de rotações do slide 8, ou seja, uma rotação dupla. Tá bom? Tentar verificar se a ordenação, né, se essa parte de balanceamento, qual é a complexidade dela, qual a complexidade em tempo se adiciona ao algoritmo de inserção. Tudo bem? Aqui uma tarefazinha, tentar implementar essa parte do algoritmo de inserção. E depois tentar verificar que numa árvore AVL a altura vai ser de ordem logarítmica. Tudo bem, senhores? Bom, com isso, a gente finaliza nosso conteúdo da segunda unidade e eu vou colocar a avaliação de vocês em breve, tá certo? Vocês vão ter provavelmente até uns 4 dias aí para vocês resolverem, né? Provavelmente até a terça-feira eu coloco a data de entrega dessa segunda avaliação para que a gente possa fazer a nossa terceira no sábado seguinte, né? Até o sábado seguinte. Tudo bem? Com isso, senhores, eu me despeço. Fico à disposição de vocês no Discord e por e-mail. Possivelmente a gente pode fazer, ainda durante esse período de avaliação, da segunda avaliação, um encontro síncrono para tirar dúvidas, ver se está tudo ok. Vocês vão me dar esse feedback. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês façam uma boa avaliação nesses próximos dias. Contem comigo, um abraço e até mais.